Fala pessoal, fala minha galerinha do canal Vida no Campo, seja tudo muito bem-vindo aí pessoal. Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo aqui para vocês aí, respondendo algumas pessoas aí que fez umas perguntas aí pessoal, que eu achei muito relevante para mim estar respondendo a vocês, para mim poder estar ajudando vocês e auxiliando de alguma forma aí, para você que está interessado no cultivo da pimenta do reino e está pensando em começar a fazer um investimento. Bom pessoal, o pessoal começou a perguntar quantas plantas eu posso estar plantando em 1 hectare de terra. Bom, pessoal, essa quantidade varia muito. Por quê, pessoal? Porque tem pessoas que plantam espaçamento diferente, pessoal. Tem pessoas que plantam no espaçamento de 2 por 2, tem pessoas que plantam no espaçamento de 2 por 2,5 e assim vai variando, pessoal. O que acontece? Se você planta uma pimenta, uma planta dessa aqui, no espaçamento de 2 por 2,5, essa planta aqui ela vai acontecer que ela vai ficar mais rodada, não é isso? Esse pé de pimenta ele vai ter mais área para poder ele fazer a base aqui da pimenta, do pé de pimenta. Ele vai ficar mais rodado e, consequentemente, ele vai produzir mais do que um pé de pimenta próximo. Por exemplo, esse pé de pimenta aqui, pessoal, com esse daqui, se ele ficar, se esse corredor aqui ficar muito próximo um do outro, ele não vai ter mais espaço para ele poder formar mais aqui, ó. E consequentemente, a produtividade dele vai ser menos do que um pé de pimenta que esteja um espaçamento desse aqui, ó. Ele vai ter espaço para que ele possa produzir bastante, ele pegar rodo mais do que um pé de pimenta que esteja encostado um no outro. Então, por isso que eu falo para você que tem pessoas que pode falar não, em 1 hectare pega 3.000 pés. Aí outras pessoas vão falar, não, em 1 hectare pega 2.600 pés de pimenta. É por isso, pessoal. Às vezes as pessoas dão opiniões, umas opiniões que às vezes é diferente da nossa por causa disso. Porque muitas pessoas plantam de uma forma e já tem pessoas que plantam de outra forma, um espaçamento diferente. Então, como eu planto um espaçamento de 2 por 2,5, para mim, no hectare, 1 hectare comporta cerca de 2.600 pés de pimenta. Nessa base aí, pessoal. Tem o processo todo, pessoal. Como aqui, ó, eu destacamento falar para vocês, no início vai ter, se você está pensando em investir na Pimenta do Rei, no início você vai ter que ter um investimentozinho mais robusto no início, pessoal. Mas tem a vantagem depois, quando ela tiver assim, ó, essa planta tiver assim, ó, olha só como ela está bem produtiva. Você vai ter o resultado, você vai tirar o seu investimento e você vai tirar o seu lucro quando ela começar a produzir bastante. Nas primeiras produções mais robustas, você vai conseguir estar tirando esse investimento aí. Então, no início, você vai fazer investimento no eucalipto, você vai plantar, você vai comprar as estacas que aqui na minha região, talvez seja o mesmo preço da região de vocês. Na minha região aqui tá R$ 10 aquela estaca, 8, 10 a espessura, tá R$ 10. Então, se você for comprar 3.000 estaca, vai dar R$ 30.000. Então, eu aconselho que você esteja fazendo esse processo aí de eucalipto tratado para que você não venha estar tendo prejuízo, pessoal, muito precoce com estaca por descer e poder estar caindo seu pé de pimenta. Então, eu recomendo que você esteja fazendo isso aí. Em relação à irrigação, pessoal, isso varia muito de área, de região para região. Como eu moro aqui na Bahia, aqui chove bastante na minha região. Como chove bastante na minha região, nesse início de plantação, pessoal, eu não vou estar fazendo esse processo, pessoal, de irrigação. Se eu tiver com condição de estar fazendo esse processo de irrigação em toda essa área, eu vou fazer. Mas se eu não tiver com condição, eu não sou obrigado a fazer, porque, tipo, se eu não fizer, o sol vai acabar matando essa planta, porque vai secar e não vai ter água para estar alimentando essa planta aí. Então aqui chove bastante por volta do mês de janeiro, fevereiro, pessoal. É a época que começa a chover bastante. Então a gente aproveita esse período para estar fazendo essa plantação
essa pimenta do reino. E aí quando chega o período do sol, o período do verão, o sistema radicular dessa planta já está bem enraizado na terra, pessoal. E acaba que o sol não atrapalha mais o desenvolvimento dessa planta. E é nesse período que a gente vem com a irrigação, pessoal, fazendo esse processo da irrigação aí para que a planta se desenvolva mais rápido. Porque quanto mais água no pé, até para adubar é melhor. Que às vezes a gente fica esperando longos períodos, que às vezes fica sem chover, principalmente no verão, para poder estar fazendo a adubação. E com esse processo aí da irrigação a gente pode estar fazendo a adubação nessa planta. Então, pessoal, você que está querendo começar a investir aí, eu falo que invista. Você só vai ter que investir um pouquinho mais forte no início do plantio, mas depois que ele começar a produzir e dar os resultados, você vai ter uma boa lucratividade aí. Hoje, aqui na minha região, tá R$ 26 o quilo de pimenta. Deu uma pequena quedazinha para 25,50, mas já voltou para R$ 26. Então, vale muito a pena você com 2.500 pés de pimenta. Pensa aí, 3.000 pés de pimenta, produzindo, por exemplo, 5 quilos, 4 quilos, dependendo da altura da estaca, produz muito mais que isso. Então, vale muito a pena estar fazendo esse investimento. E depois que você planta ela, que ela está os pés formados, é pouco adubo, pessoal. Às vezes a gente, aqui na minha região, a gente mexe bastante com cacau também. Cacau requer mais uma adubação mais agressiva, vamos dizer assim, pessoal, do que a pimenta. A pimenta a gente joga pouco adubo no pé e pronto. A gente faz uma planilha de, por exemplo, assim, 3 adubação ao ano completa, com correção de solo, tudo, pessoal. Uma adubação foliar também, fungicida, praguicida, para que ela possa se desenvolver e em toda a colheita a gente poder ter uma boa produtividade, pessoal. Então vale muito a pena estar fazendo esse processo aí. Eu recomendo muito a você que se faça. Então, respondendo a pergunta aí do, do- dos amigos aí, no início aí você vai gastar mais com as mudas, se você não tiver como você mesmo fazer suas mudas, suas 2.600 ou 3.000 mudas, e com as estagas, pessoal, que aqui tá, hoje tá valendo R$ 4 uma muda. Aí se você comprar 3.000 muda, no início aí você vai estar tendo um gasto aí de cerca de R$ 12.000 com muda, para você estar fazendo esse plantio. E com as estacas, dependendo da sua região aí, quando está valendo uma estaca de eucalipto, cada 1.000 estaca aqui na minha região vale R$ 10.000, pessoal. Por exemplo, 8 polegadas, 10 polegadas por aí tá na faixa de R$ 10 cada estaca, que vai sair nesse valor aí. Então, esse vai ser o seu início. Se você tem estaca nativa, você pode estar fazendo esse processo também com a estaca nativa, pessoal, para você diminuir o custo aí do seu plantio de pimenta. Você faz com a estaca nativa, depois você vai colocando o eucalipto tratado ao lado desse pé de pimenta e vai reforçando todas elas. Depois que ela estiver lhe dando o resultado, você pode estar reinvestindo nela aí, para que você tenha um bom sucesso aí com seu plantio. E também tem estacamento vivo aí, como a gente já vê bastante aí, como a umbaúba, como glicídia, bastante aí, a moringa. É muito interessante aí para quem tiver interesse e gostar e quiser também estar fazendo o plantio aí dessas estacas vivas, esses tutores vivos aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha ficado bastante explicativo aí para vocês que têm dúvidas sobre esses assuntos aí. Se tem interesse em estar investindo agora, eu só digo para vocês que vale muito a pena, porque você aí com 2.500 e 600 pés de pimenta, 3.000 pés de pimenta, quando tiver na boa produtividade, como tá esses aqui, você vai tirar o seu investimento